Pai do Senhor Jesus Cristo, a todos vocês que entraram agora, no nome de Jesus de Nazaré. Nós iremos agora estar com o nosso pastor Pedro, certo? Amém. Estar com a oportunidade de ministrar a palavra do bom mestre. Fica à vontade diante de Deus. Amém. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos que estão aí acompanhando nesse momento ao vivo e aqueles que irão ver depois esta transmissão, esse estudo bíblico, essa exposição da palavra. A nossa proposta hoje, a nossa temática hoje é sobre os principais eventos escatológicos, porque numa época dessa que nós estamos vivendo, a chamada epidemia, né? Epidemia é quando se trata somente de um local, de uma região, de um país. E a epidemia é quando se trata de uma calamidade, de uma doença, de um vírus que atravessa os continentes. Infelizmente, nós estamos passando aí por esta fase ruim, não tão agradável, não tem trazido vários problemas, lógico, na saúde, na economia, atingindo também a espiritualidade, o emocional, o psicológico do ser humano. Mas louvamos a Deus, que Deus está no controle de toda a situação. Ele está e sempre estará, porque Deus ele sabe o final da história antes mesmo do começo. E quando surge catástrofe, terremotos, situação como essa que nós estamos vivendo, logo vem a pergunta: será que já é o fim? Estamos vivendo o apocalipse? Jesus está voltando? É o fim do mundo? E essas perguntas, esses questionamentos não são de hoje, não são de agora. Quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Verbo divino, o Logos eterno, Deus que se fez homem, que se fez carne, que se disponibilizou a passar todo o processo, morte vigária, ser crucificado, morrer, ser sepultado e ressuscitar ao terceiro dia, por muitas vezes, não poucas vezes, em seus discursos escatológicos, em seus discursos referentes a esse assunto, falando da sua vida, como iria trazer, reconciliar a humanidade caída, perdida com o Pai Todo-Poderoso, como ele passaria todo esse processo que nos trouxe a redenção, a purificação e a reconciliação com Deus, nos transportando do reino das trevas, fazendo com que nós deixássemos de ser filhos da ira, filhos da perdição, e passássemos a ser filhos de Deus através do seu sangue, sangue que purifica, sangue que perdoa, sangue que reconcilia, sangue que apaga a transgressão. Aleluia. Tudo isso foi feito na cruz do Calvário. E no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo de número 7. Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 7. A palavra do Senhor vai dizer: perguntaram-lhe: mestre, quando sucederá isso? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Versículo 8. Isso aqui é os discípulos perguntando, questionando ao mestre sobre o fim do mundo. Quando ele disse que não ficaria pedra sobre pedra. Então eles aproveitaram o ensejo e perguntaram: mestre, quando é que isso vai acontecer? Quando sucederá isso? Qual sinal? Aí o Senhor responde no versículo 8. Respondeu ele: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu. E também chegou a hora, não vos sigais. Quando ouvides falar de guerra, revoluções, não vos ouçam essas coisas, mas o fim não será logo.
Verso 10. Então lhe disse: levantam-se nação contra nação e reino contra reino. Agora o nosso versículo-chave para o nosso estudo de hoje. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Coisas espantosas e também grandes sinais dos céus. Então aqui Jesus ele deixou bastante claro: virão falsos profetas, falsos cristos. E o Senhor disse: não sigam, não ouçam. E quantos não têm surgido afirmando seu Cristo, seu Salvador, seu Senhor? Quantos falsos profetas não têm se levantado? Quantos falsos mestres, enganadores, que se utilizam da Bíblia Sagrada, da interpretação do texto, das línguas originais para distorcer as Sagradas Escrituras. Quando nós falamos, evangelista Wagner, sobre vinda de Cristo, Apocalipse, sabemos que existem várias correntes de interpretações. Existem os pré-tribulacionistas, que acreditam que a igreja será arrebatada antes da vinda de Cristo, antes da grande tribulação. Aí vem os midi-tribulacionistas, que acreditam que a igreja vai ser arrebatada durante a grande tribulação. Vem os pós-tribulacionistas, que acreditam que a igreja vai passar por todo o período da grande tribulação e depois Jesus vem para arrebatar a sua igreja. Aí ainda, observando o livro do Apocalipse, vem os futuristas, que acreditam que o que está escrito no livro do Apocalipse é para o futuro. Vem os preteristas, que acreditam que o que está no livro do Apocalipse passado. E tem aqueles que são os históricos, que acreditam que o livro do Apocalipse está trazendo revelações também que já aconteceram, que não tem nenhuma influência para os nossos dias atuais. Então, preteristas, futuristas, históricos. Aí vem os amilenistas, milenistas históricos, pós-milenista, enfim, são várias correntes de interpretações, visões acerca desses eventos. Mas nós que somos pré-tribulacionistas, somos dispensacionalistas e somos amilenistas, acreditamos que Jesus, antes da grande tribulação, irá arrebatar a sua igreja. Oh, glória. Para aqueles que são midi-tribulacionistas e pós-tribulacionistas, acredita-se que um dos selos foram abertos e o cavalo amarelo trará consigo morte sobre a terra, matará 1/3 das pessoas na face da terra. Então aí alguém pode dizer: pastor, quem está com a verdade, quem está com a razão? São os pré-tribulacionistas, são os midi-tribulacionistas, são os pós-tribulacionistas? Quem está com a verdade? Quem está com a verdade é as Sagradas Escrituras. Glória. Quem está com a verdade é a palavra do Senhor. Também não podemos condenar quem acredita ou interpreta de forma errada, quem tem outra visão, quem acredita de outra maneira. Cada um está trazendo a sua interpretação, a sua visão, a sua colocação e disseminando, pregando, ensinando. O importante que no final de tudo isso é que todos nós iremos herdar o reino dos céus. Evangelista Wagner, abra aí a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. João 14. Evangelho de João, capítulo 14, você que está aí nos acompanhando, abra a sua Bíblia. Vamos fazer aqui uma ministração expositiva da palavra do Senhor, examinando as Escrituras. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, o que é que diz? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Não turbe o vosso coração. Jesus está se despedindo dos discípulos. Está chegando na fase final, onde ele vai ser condenado, vai ser julgado, condenado, passar todo aquele martírio. Mas ele traz uma palavra de refrigério, uma palavra de conforto, de consolo para os seus discípulos, dizendo: não turbe o vosso coração, credes em Deus,
Credes também em mim. Credes também em mim. Então, muitos dizem que acreditam em Deus, Pai Todo-Poderoso, mas não acreditam na pessoa de Jesus Cristo como um ser divino, como um ser poderoso, alguém que quer inferiorizar a pessoa de Jesus, comparando ele a um anjo, a um profeta, a um revolucionário. Não. João 10:30, Jesus disse: eu e o Pai somos um. Oh, glória. Ele, divino e humano, mas nunca deixou, quando estava aqui em carne, a sua essência, os seus atributos, nunca deixou a sua divindade. Prossiga. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Maravilha. Esse aí, quando ele vai preparar lugar, ele vai voltar para quê? Para onde quer que ele esteja nós também. Isso aí está bastante claro. Aí já tem mais uma promessa do retorno, da volta eminente de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele não vai voltar simplesmente para um julgamento, uma condenação. Ele vem para buscar um povo separado, lavado, redimido no seu sangue, que tem o seu nome escrito no livro da vida, que confessou em vida a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Esse é o maior propósito de Cristo, retornar a essa terra. Continue. Mas vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. E disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai, e como podemos saber o caminho? E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Observe, aí ele está deixando bastante claro. Os discípulos tiveram treinamento com o Senhor, aprenderam da parte do Senhor, e mesmo assim ainda havia uma certa incerteza, uma certa dúvida sobre o caminho, e nem mesmo eles tinham ideia para onde o Senhor ia. Então ele diz: eu estou convosco há tanto tempo e não sabeis. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aí vem a chave, a entrada, a passagem, a porta. Ninguém vem, ele não disse vai, ele disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim, através de Jesus. Porque ele estava no Pai e o Pai estava nele. Ele disse: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Prossiga. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conheces e o tendes visto. Glória. Vá. E disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E Jesus lhe disse: estou há tanto tempo convosco e não tendes conhecido, Felipe? Quem me vê, vê também ao Pai. Como diz tu, mostra-me o Pai? Maravilha. Aí está mais do que provado a divindade do Senhor Jesus Cristo. Ele é o reflexo do Pai. Ele veio trazer a revelação para o ser humano. Para aquela mulher que estava lá no poço de Jacó, a samaritana, o Senhor Jesus trouxe uma das maiores revelações que não foi dada a Abraão, não foi dada a Isaac, não foi dada a Jacó, a nenhum dos profetas. Quando ele revelou a essência do Todo-Poderoso, ele disse: importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade, porque Deus é Espírito. Então o Senhor trouxe essa revelação sobre a essência de Deus, trouxe a revelação do nome que é acima de todos os nomes, como está escrito em Atos Apóstolos capítulo 4, versículo 12, trouxe a revelação do caminho, da verdade e da vida. Então Filipe mostra-os, Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Maravilha. Mas nós não estamos aqui para provar a divindade de Cristo, e sim para trazer os eventos escatológicos.
E aqui existe uma chamada cronologia escatológica. E o primeiro grande evento que nós entendemos é o arrebatamento da igreja nos ares, antes da grande tribulação. O evangelista Wagner vai ler aí, 1 Tessalonicenses 4, 16 e o 17. Arrebatamento da igreja nos ares é a chamada parósia, a vinda secreta, onde Jesus vem somente para a sua igreja, onde não vai acontecer nada com os seres humanos, porque simplesmente eles vão querer procurar saber o que aconteceu com as pessoas que frequentavam a igreja, que serviam a Jesus, porque elas desapareceram. Aí aquela velha, antiga teoria que um disco voador levaram eles para outro planeta, porque ainda existe essa crença, essa especulação de existir vida em outros planetas. Então alguém vai atribuir o desaparecimento dessas pessoas aos extraterrestres. Leia aí, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Glória. Bendito é o Senhor dos Exércitos. Agora, peraí, antes disso acontecer, nós temos que entender que haverá um governo mundial, um governador mundial. Ele vai ranger as nações. Governos passados afirmaram claramente que a humanidade precisaria de um homem para ranger todas as nações. A gente sabe que existe o Mercosul, que são os países da América do Sul, existe a União Europeia, existem os tigres asiáticos, e eles querem que se levante esse governador, um homem para ranger todas as nações, uma moeda forte para levantar a economia mundial, um idioma que todos falem, para que haja uma comunicação entre todos os povos, e uma única religião para unir as pessoas. Você vê que nesse período de epidemia, tem muitos aí unidos com as suas crenças, com a sua fé, com a sua religiosidade, outros com seus misticismo, há também a mistura do secretismo, todos estão unidos com um propósito que essa fase ruim passe. É verdade. Então isso deixa bastante claro que na hora do sofrimento, na hora da dor, na hora da perda, na hora da tribulação, as pessoas vão querer o quê? Paz, segurança, estabilidade, unificação. O que une as pessoas ainda, evangelista Wagner, é a dor, é o sofrimento, é a fome, é a doença. Então, isso é um prato cheio no sentido para que o anticristo, esse governador, ele se levante e faça um pacto com quem? Com a nação de Israel, onde esse pacto, ele promete justamente levantar o templo do Senhor que está caído, trazer essa estabilidade, essa segurança, trazer paz, saúde, prosperidade para as pessoas. Porém, ele depois quebra esse pacto e se revela justamente para os judeus, querendo que eles adorem a imagem que está escrita lá em Apocalipse capítulo 13. E durante essa revelação, depois de se passar 3 anos e meio, fica 3 anos e meio, porque são 7 anos, conforme a cronologia de Daniel, a chamada 70 semana, onde a 69ª semana já se cumpriu, e nós estamos no período intervalo. Esse período que nós estamos vivendo hoje é o chamado período intervalo, falta ainda uma semana para essa 70 semana de Daniel. É aí que entra a grande tribulação, meu Deus. E ao quebrar este pacto, essa aliança, e os judeus não aceitar, aí vai descandear a chamada Batalha do Armagedon, a guerra, a terceira guerra mundial, onde todos os países vão se levantar contra Israel. Por quê? Porque Israel não vai querer
aceitar, obedecer, venerar, adorar o anticristo. Você vê que, mesmo havendo um pronunciamento e um decreto do nosso presidente, mas nem todos os governadores aceitaram, acataram. É verdade. Porque nós vivemos hoje numa democracia, não é uma monarquia. Existem poderes abaixo do presidente, apesar dele exercer o poder maior no executivo, mas ele não faz tudo o que ele quer. Então, gera-se esse conflito, essa união, essa ligação com esse governante vai ser quebrado. E as nações vão se voltar contra quem? Contra Israel, porque Israel não irá adorar, não irá servir o chamado anticristo. Então, para nós que somos pré-tribulacionistas, quando se candear essa revelação do anticristo, o filho da iniquidade, o filho da perdição, que o mundo se tornar um caos, isso que está acontecendo agora, nós chamamos de princípio das dores. O Senhor disse aí no Evangelho de Lucas, onde nós lemos, que coisas terríveis, jamais vistas, iriam acontecer. Sinais no céu, sinais na terra, terremoto, fome, peste, pestilências. E quantos males, quantas doenças. Não é só o coronavírus que tem matado, tem tantas outras doenças, a violência, as guerras urbanas, tantos conflitos, rumores de guerra entre países, ameaça de país querer invadir o outro país. Então isso já vem acontecendo há tempo. Só que as pessoas evangélicas, eles não dão crédito às Sagradas Escrituras. Acredita que este livro sagrado, a inerrante e infalível palavra do Senhor, é um livro de história, é lenda, é ficção, não é real, isso nunca vai acontecer. Mas quando eles veem tsunami, como já aconteceu no Japão, terremotos, a fome assolando, guerra assolando, essa epidemia assolando, aí as pessoas elas se voltam para Deus, elas começam a olhar para as Sagradas Escrituras, pegar textos da Bíblia para tentar se proteger, fazer da palavra do Senhor amuleto, escudo. Mas só que a palavra de Deus não é amuleto. A palavra de Deus ela não é para ser usada ou interpretada ou aplicada ou ensinada somente em momentos difíceis. Não, ela é para ser vivida, obedecida, aceita, seguida. Nós lemos aqui, através do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, tem que servir ao Senhor, está no caminho do Senhor. Oh, glória a Deus. Só Ele é a verdade, só Ele é a vida. Mas quando a igreja for arrebatada, porque o que alguns teólogos, exegetas, intérpretes discordam dos pré-tribulacionistas, essa vinda secreta. Eles discordam, mas só que essa vinda secreta de Cristo, ela acontece em duas fases. Ele vem, arrebata a igreja, e ao arrebatar a igreja, dois eventos irão acontecer. O tribunal de Cristo nos ares, onde o Senhor vai recompensar cada um segundo o seu trabalho. E depois o que acontece? As bodas do Cordeiro, é o casamento da noiva, que é a igreja, com Cristo, que é o noivo. E aqui na terra, caos, destruição, calamidade. Os homens vão desejar a morte. Aqueles que vão, às vezes as pessoas perguntam, haverá salvação no período da grande tribulação? Sim, mas só que as pessoas, para terem as suas vidas no reino de Deus, terão que perder, porque com a tão chamada e conhecido marca da besta, carimbo da besta, número da besta, poder comprar, poder vender, para poder sobreviver, eles vão ter que aceitar, vão ter que adorar, vão ter que servir essa besta. Porém, os que servem a Cristo também terão uma marca, também terão um sinal, é o sangue do Cordeiro, estarão sobre as pessoas. Então muitos perderão a vida física, mas irão ganhar a vida eterna. Foi o que Jesus disse: quem quiser ganhar a sua vida terá que perder. Então o preço vai ser alto. Hoje nós estamos na dispensação da graça, estamos na bênção.
Mas os nossos irmãos que estiverem nesse período irão sofrer, mas irão gozar na eternidade. Aí após esse período, vem a vinda de Jesus à terra em poder e grande glória para a batalha do Armagedon. Vamos ler aí. Leia aí Apocalipse capítulo 16, versículo 13 ao 16. Onde eu frisei que as guerras entre nações contra Israel vai estar cercado, sitiado, todo mundo contra Israel. Então Jesus volta com a sua igreja para destruir os inimigos de Israel. Apocalipse 16, versículo 13 ao 16. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. E eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas palavras e as suas vestes, para que não ande nu e não sejam as suas vergonhas, e não vejam as suas vergonhas. E os congregarão no lugar que em hebreu chama-se Armagedon. Muito bem, então aí a convocação para a guerra, para a batalha. O Apocalipse é um livro difícil de se interpretar, de se entender por causa do seu simbolismo. A literatura apocalíptica, ela tem a parte simbólica, literal e profética. Não podemos pegar todo o livro de Apocalipse e estudá-lo sem dividir por seção, por parte, e procurarmos entender o que é uma revelação, o que é uma profecia, o que é um simbolismo. É por isso que há muita confusão, é por isso que há muito problema de interpretação no livro do Apocalipse. Então aí é a convocação para a guerra, para a batalha. Mas o episódio seguinte, escatológico, é o fim do império do anticristo, ainda aí em Apocalipse capítulo 19, versículo 19 ao 21. Eu não sei se tem algum irmão aí fazendo alguma pergunta, querendo ter alguma dúvida. Se tiver, pode perguntar, irmão. Rose Costa está aí observando os comentários. Apocalipse 19. Apocalipse 19. 19 ao 21, né? 19 ao 21. E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre um cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram com suas carnes. Eita, meu Jesus, isso é profundo demais. Pronto, então aí é a eliminação do anticristo, onde diz em Tessalonicenses, o Senhor vai destruir com o sopro da sua boca, vai destruir todos os seus inimigos. Então vai entrar aí o julgamento das nações, porque a igreja ela não vai ser julgada, a igreja já foi julgada na cruz do Calvário. O tribunal de Cristo, onde alguém chama da purificação da igreja, pessoas irão receber galardão, como também irão perder devido às suas obras. Mas quem chegar no tribunal de Cristo, quem for arrebatado e chegar a esse evento, não perde mais a sua salvação, porém pode perder galardões devido às suas atividades que fizeram aqui na terra em seu corpo. É isso que a Bíblia diz.
Mas o julgamento das nações é um evento para os ímpios, para aqueles que negaram a Cristo, para aqueles que não confessaram o Senhor, para aqueles que não aceitaram a Jesus como único e suficiente Salvador. Os anjos também serão julgados, as nações serão julgadas, os ímpios serão julgados. Então esse é o chamado trono branco, onde até o céu vai querer desaparecer quando esse trono se apresentar. Tem uma pergunta, pastor. Manda. A irmã Taniela está perguntando: o arrebatamento é a primeira vinda de Jesus no Apocalipse? O arrebatamento da igreja a gente chama de parósia. O que é parósia? Vinda secreta. Quando ele retornar com a igreja, então vem a chamada revelação, que é o Apocalipse. Que isso só vai acontecer quando estiver esse evento aqui que nós acabamos de frisar, na batalha do Armagedon. Jesus, depois de passar o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, mundo em grande tribulação, batalha do Armagedon, então Jesus volta com a igreja, aí todo olho verá a pessoa de Jesus de Nazaré. Aí é chamado a revelação, o Apocalipse, porque Apocalipse significa revelação. Então, havendo o julgamento das nações, vem também o chamado milênio. O Senhor vai prender Satanás, vai governar, sentar-se no trono de Davi para arranger as nações. Passando esse período de 1000 anos, vem novamente a revolta do diabo. O diabo ele vem com umas fúrias, que passou 1000 anos preso, vai ser solto. E essa revolta vai acontecer também o seu julgamento, que será após o milênio. O inimigo será solto por um pouco tempo, pois ele, em última instância, e suas hostes serão julgados. Satanás será julgado, pastor? Sim. Romanos, capítulo 16, versículo 20. Lê aí, vai. Romanos, o assunto ele é muito extenso e o tempo não dá para nós ser mais detalhista, é só uma síntese, uma minuta, um resumo, para os irmãos terem pelo menos uma ideia, uma noção e também o desejo de querer aprender sobre escatologia. Romanos capítulo 16, versículo 20. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Vamos mais, para os irmãos terem mais uma noção. Apocalipse capítulo 20, versículo 7 ao 10. Apocalipse capítulo 20, versículo 7 ao 10. Glória ao nome de Jesus.